Queridos, eu quero continuar o tema que eu falei semana retrasada a respeito de como viver e agradar ao Senhor. Eu quero ler novamente o texto lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 em diante. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? O texto diz assim: finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Bem, então esse texto ele traz para nós algumas riquezas importantes. Primeiro, a gente precisa entender que a vida cristã não é só viver, a vida cristã tem um propósito, e o propósito maior da vida cristã é agradar o Senhor, é agradar a Deus, é fazer com que Ele receba de nós a nossa adoração, que como seja um aroma suave, queimado no altar, que Ele realmente possa ver as nossas ações, que são frutos dos nossos pensamentos, como um ato de amor, um ato de obediência, e que realmente encha o coração do Senhor. E se não for essa a motivação do cristão, ele está equivocado em relação ao seu cristianismo, porque você pode viver qualquer coisa sem o seu fundador, mas você nunca vai poder viver o cristianismo sem Cristo. Qualquer outra religião você pode viver sem o fundador dela, mas se você tirar Cristo do cristianismo, o cristianismo inexiste. E a nossa relação com a palavra não é com a letra, é com a pessoa. Então, por exemplo, se você estuda a Bíblia para conhecer um livro apenas, e não se relacionar com a pessoa que este livro revela, e não procurar agradar como ele se revela, o cristianismo ele perde o sentido, ele perde a razão de existir, tanto para você como para Deus. Então nós precisamos viver, e não apenas viver, mas procurar agradar a Deus, procurar exaltar o nome dEle, procurar dizer: Deus, eu estou aqui para, dentro da revelação que eu tenho, dentro do entendimento que eu tenho, eu vou te agradar, eu vou te louvar. A questão é que nós não vamos conhecer Deus da noite para o dia. O texto continua dizendo assim: olha, a forma como vocês continuam progredindo. Eu deveria conhecer Deus hoje mais do que eu conheci ontem. E eu tenho que colocar um propósito na minha vida em conhecer Deus amanhã mais do que eu conheço hoje. A vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Nós não vamos receber todo o entendimento do Senhor Jesus da noite para o dia. Nós não vamos simplesmente dormir e acordar com toda a revelação da pessoa de Deus e da vontade de Deus. Nós não vamos fazer uma oração e vamos receber toda a instrução a respeito da vontade de Deus. Isso é construído. Você vai recebendo informações da parte de Deus, você vai recebendo instruções da parte do Senhor, e conforme essas instruções se tornam verdades para a sua vida, conforme essas instruções elas ocupam e guardam e protegem e enraizam no seu coração, você cresce no entendimento, e a partir desse entendimento, você então procura agradar e louvar ao Senhor. E a nossa progressão, ela é fruto do quê? De instruções. Por isso que a igreja tem esse momento da palavra. Por que nós nos assentamos aqui para ouvir a palavra? Porque estamos recebendo da parte de Deus, como o apóstolo Paulo falou assim, dando instruções da parte de Deus. O pregador que sobe na plataforma, que toma o púlpito para falar a respeito de Deus, ele tem que falar literalmente a respeito de Deus, não a respeito do que ele pensa ou do que ele imagina, para que a instrução entre no nosso coração e através desta instrução nós possamos viver e agradar o Senhor. Então esse texto ele nos traz grandes verdades, né? Resumindo, nós não apenas vivemos, mas vivemos para agradar a Deus. E a forma como nós agradamos a Deus é progressiva. Nós sabemos, quanto mais sabemos de Deus, mais podemos o agradar. E essa progressividade é fruto da nossa compreensão. E eu quero então trazer uma compreensão esta noite a respeito de como viver e agradar a Deus, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11,
versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Você pode abrir lá comigo, por favor? O texto nos ensina uma coisa interessantíssima, né? Hebreus 11, 6, que é a fé. O texto em Hebreus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Então é extremamente explícito esse texto. De fato, é impossível agradar a Deus sem fé. Primeiro ponto que nós vamos trabalhar essa noite. A fé é necessária para um relacionamento com Deus. Bem, no momento que nós nos relacionamos com Deus com fé, essa fé vai trazer consciência. Deus vai fazer sentido para nós. Como que pode uma fé que faz sentido? Sim, a fé traz o sentido de Deus para as nossas vidas, porque nós vamos crer na existência de Deus. Segundo ponto, e esse Deus, a quem nós andamos com Ele pela fé, de uma forma agradável, Ele também quer nos galardoar, Ele quer nos premiar. Então nós vamos trabalhar esses três conceitos muito importantes, a semelhança que nós trabalhamos na quinzena passada, que eu falei sobre o amor. É impossível você agradar a Deus sem andar em amor. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 13, de que toda obra sem amor é como o sino que retine, mas ele é improdutivo. Em outras palavras, o amor, ele é a base da nossa relação com Deus. Semelhantemente, a fé. Nós não podemos achar que o amor supre a nossa relação com Deus, nós precisamos entender também que sem fé é impossível agradar o Senhor. Por que eu estou tocando neste assunto? Porque eu particularmente já vi pessoas dizendo que se ela andar em amor, ela cumpre toda a lei. É verdade, está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia também nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos entender que a própria Bíblia se explica e os textos em seus contextos vai construindo para nós o que nós chamamos de doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de verdades que determinam um relacionamento. Doutrina não tem questão de proibição, pode, não pode, deve, não deve, simplesmente porque são regras. Não, a doutrina, ela revela quem é Deus, a doutrina, ela revela a vontade de Deus e também revela a forma como devemos proceder. E a partir daí, então nós andamos em fé. Extremamente importante nós crescermos em fé. Por quê? A semelhança de você andar em amor é andar em fé, porque você não vai agradar a Deus se você não andar em fé. Em Romanos capítulo 14, a Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Já parou para pensar sobre isso? Tudo, absolutamente tudo que você faz na vida, sem fé é pecado. Isso se torna uma coisa forte para nós, porque, espera um pouquinho, eu quero viver e agradar a Deus, e eu preciso então andar em fé, porque tudo que eu faço sem fé é pecado. Por que é pecado? Porque a base do pecado na humanidade é a incredulidade, que é o inverso da fé. A gente compreende o pecado da humanidade como desobediência, mas na realidade a desobediência foi o fruto do pecado. O que levou o homem a desobedecer? É essa pergunta que você tem que fazer. Porque a desobediência, ela tem nome. A desobediência pode ser mentira, a desobediência pode ser a prostituição, a pornografia, a desobediência pode ser falar mal do próximo, a desobediência pode ser roubar, a desobediência pode ser tantas coisas. Então, o que leva o homem a fazer algo que desagrada a Deus? Se você ler o texto no seu contexto, você vai perceber que Adão e Eva duvidaram da palavra de Deus, a incredulidade. Deus disse que se eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. Eles deram mais crédito à serpente, que disse que não morreria, do que propriamente a Deus, que disse que morreria. A fé, ela é necessária para se relacionar com Deus. Se nós não alimentarmos a fé, nós não vamos conseguir andar num relacionamento agradável, porque é impossível você andar com Deus sem fé. A pergunta seria: pastor, como que a fé vem para o nosso coração? Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem por nós ouvirmos e ouvirmos pela palavra de Deus. Repita comigo: a fé vem por ouvirmos e ouvirmos
segundo a palavra de Deus. Esses dias atrás eu estava conversando com um irmão, e ele estava expressando algumas ideias a respeito de Deus, e ele então, assim, começou a falar isso, e mais aquilo outro, e eu falei para ele: irmãos, mas desculpa se você vai se ofender ou não, mas isso não é fé o que você está falando. Eu falei assim: como não? Eu tenho fé em Deus. Eu falei assim: não, a fé não é uma ideia que você cria a respeito de Deus. A fé é uma verdade que você aprende a respeito de Deus. Qual a diferença? Ele me perguntou. A diferença é que se você cria uma ideia a respeito de uma pessoa, você tem uma probabilidade enorme de estar errado. Não brinquei com ele, mas posso brincar com vocês. Lembra do bucho? A gente pode pensar que está agradando uma pessoa, mas por não conhecer ela de fato, você está fazendo algo totalmente contrário ao que agrada a ela. E muitos de nós pensamos que a fé, ela é fruto de um esforço mental. Então eu vou pensar positivamente, eu vou então usar todas as energias do meu ser, então eu vou usar todas as forças cósmicas possíveis e imagináveis. Eu tenho fé? Não, isso é tolice, isso não é fé, isso é bobagem, isso não é fé. A fé é fruto de um entendimento. A fé é fruto de uma revelação que procede da palavra de Deus. E hoje nós entendemos palavra de Deus como Bíblia. Quem está no seminário aprendeu sobre isso. Nem sempre a Bíblia existiu. Adão não nasceu com uma Bíblia, mas Adão, ele tinha a palavra de Deus. A primeira coisa que Adão recebeu no paraíso foi a palavra de Deus. Primeira coisa, Deus falou com ele. Olha, você pode comer isso, você não pode comer aquilo, isso é bom para você, aquilo não é bom para você, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Deus nunca deixou o homem sem a palavra. Depois de muitos anos, Deus pegou e ordenou que o que ele havia dito fosse registrado. Então, o que é a Bíblia? É o registro do que Deus falou. É o registro de tudo que Deus disse à humanidade. Por isso que nós falamos que a Bíblia, ela não contém. A Bíblia, ela é a infalível, inquestionável, indestrutível, a poderosa palavra de Deus. Quem pode crer comigo, diga amém. Então a Bíblia, ela é a expressão de quem Deus é, ela traz toda a vontade de Deus para o homem, ela é capaz de preparar e equipar o homem para que ele viva, e não apenas viva, mas ele agrade a Deus. A fé vem daqui. E eu vou repetir o que eu já disse, a fé não é uma ideia que nós criamos a respeito de Deus. Deixa eu te mostrar um texto, por exemplo. Se você vai lá em Mateus capítulo 18, Jesus pergunta assim: o que os homens dizem que eu sou? Então os apóstolos falam assim: eles estão dizendo por aí que você é João Batista. Aí o outro apóstolo gritou: não, eles estão dizendo que você é Elias. E o outro gritou: não, eu ouvi lá dizer que você é Jeremias. Não, o outro gritou: você é um dos profetas. E eu fico me perguntando, a ideia que as pessoas tinham a respeito de Jesus representava de fato quem Jesus era? Não, eram ideias, e na nossa linguagem popular, furadas. Não havia um contexto que indicasse a pessoa e a vontade de Cristo. Mas de repente Pedro se levanta no meio daqueles discípulos dizendo assim: olha, você não é João Batista, você não é Elias, você não é Jeremias, você não é nenhum desses profetas, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Então Jesus exclamou dizendo: Pedro, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. E sobre essa revelação é o que Jesus quis dizer: quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor aqui? Glória a Deus! Então nós temos aqui um parceiro que nos instrui, da semelhantemente como Paulo instruiu a igreja, o Espírito Santo então vem nos instruir, abrindo os nossos olhos, como abriu os olhos de Pedro, para entender quem é Jesus, para entender o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Lucas capítulo 24 diz que tudo que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos, dizem respeito a Jesus Cristo. A Bíblia
Bíblia, ela não é um livro apenas, ela é um livro que revela uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, aleluia. Esse livro que revela essa pessoa também revela a sua vontade, o seu querer, e quando a Bíblia se torna verdade para nós, e quando as Escrituras elas enchem o nosso coração, então nós não apenas vamos viver, mas nós vamos viver para agradar e glorificar o nosso Deus. É daí que vem a fé. É daí que vem a fé. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você está se esforçando para acreditar em algo, você não está andando em fé. A fé é contrário. É por você acreditar, você anda. Não existe força na fé. O que existe é crença. Você se esforça para agradar a Deus, mas não para crer. Isso é uma coisa extremamente forte. Extremamente forte. Nós precisamos entrar nesse contexto e nos perguntar, né, se de fato nós, nessa caminhada de querer agradar a Deus, estamos investindo tempo suficiente para que Ele possa plantar as suas verdades no nosso coração. Se nós estamos investindo tempo suficiente para que a palavra de Deus seja conhecida, e a partir do conhecimento revelado das Escrituras, a gente possa ter uma fé do tipo de Deus. Não uma fé ensinada pela religião, não uma ideia infundada como aqueles homens diziam que ele era João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer um dos profetas, mas uma fé cultivada pela presença do Espírito Santo que nos revela a palavra de Deus. Por isso que eu torno a dizer o que eu já disse. Se você tirar Buda do budismo, o budismo continua. Se você tirar Maomé do islamismo, o islamismo continua. Mas se você tirar Cristo do cristianismo, o cristianismo inexiste. Porque cristianismo é relacionamento. Relacionamento com Deus. Relacionamento com o Criador do universo. Relacionamento com aquele que pode fazer infinitamente mais. Uma das coisas interessantes que a gente vai percebendo na vida cristã é de que essa ignorância da fé, que transforma a fé muito mais emocional, muito mais meramente humana ou intelectual, faz com que a gente perca o melhor do cristianismo, que é o relacionamento com o Senhor Jesus. Que a gente perca a coisa mais gostosa da vida com Deus, de é poder falar e ser ouvido, é você agir e ter uma contrapartida da parte do Senhor. Então a nossa caminhada cristã, ela é fruto de uma caminhada de fé. Fé essa que vem das Escrituras. Bem, mas como que você poderia definir fé, pastor? Já que a fé vem das Escrituras, o que seria fé? Se não é sentimento, se não é uma ideia abstrata, fé, a Bíblia fala, vamos lá comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A palavra aqui sobre fé é substanciar. Diga comigo, a fé substancia. Não confunda a fé com a substância. A fé substancia. Então o que a fé faz? A fé ela trabalha em cima de uma verdade estabelecida por Deus. Por exemplo, eu já usei esse exemplo aqui, mas ele é sempre muito bem-vindo. Quem já fez um experimento científico em casa de alta complexidade de tornar a água no seu estado líquido em sólido? Quem já fez isso? Em outra palavra, fez gelo, irmão, pôs água na forminha. Quem já fez isso? Levanta a mão aqui. Ok. Bem, quantos entraram em crise de incredulidade que a água não ia congelar? Um dia eu fiz essa pergunta, uma pessoa falou assim, pastor, se você tivesse a geladeira que eu tinha em casa, você... Eu falei, gostei desse exemplo, tornou mais complexo para mim. Ok. Outra coisa, por exemplo, quem já fez um experimento físico de pegar a água no seu estado líquido e transformar no seu estado gasoso? Em outras palavras, colocou a água a ferver. Quem já fez isso? Ok, você entrou em crise de incredulidade, que a água não ia ferver? Não, por quê? Veja só,
isso é substanciar. Você tem em suas mãos o conhecimento. Você tem a verdade. Por exemplo, da água líquida para o sólido, quando a água chega na temperatura 0 ou abaixo, o que acontece? Ela congela. Então você substanciou por uma ação, que é fruto de um conhecimento. Se você não conhecesse, você faria? Não. Você ia só ficar, eu tenho tanta vontade de ter um gelo, mas você não sabe como funciona. Como que ia ser substanciar isso? Não ia conseguir. A mesma coisa, você tem o conhecimento de que a água, quando chega a 100 graus, ela entra em ebulição. Por isso que você pôs ela no fogo. A ação. Então a fé sempre está em uma ação, que é fruto de um conhecimento. Repita comigo, por gentileza. A fé é uma ação, fruto de um conhecimento. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você crê que Deus é o que a Bíblia diz que Ele é, as suas ações não podem estar em 1 grau abaixo daquilo que Deus diz que vai fazer. Aleluia. Se a sua fé, de fato, ela está fundamentada no caráter de Deus, na verdade que as Escrituras dizem, então você não pode colocar a forminha para gelar água e ficar com dúvida que o fato não vai acontecer. Você não pode colocar a sua água para ferver e acreditar que ela não vai ebulir, porque você tem um conhecimento prévio. Por isso que o texto de Tessalonicenses diz, a forma como deveis viver, agradar a Deus, como fruto de uma instrução. A fé é a mesma coisa. Conforme eu recebo revelação da palavra, da pessoa de Deus, da vontade de Deus, as minhas ações vão ficando cada vez mais sólidas, mais sólidas, mais sólidas, mais sólidas, porque as minhas ações não se fundamentam meramente nos meus esforços, as minhas ações se fundamentam numa revelação da vontade de Deus, o Deus que nem é homem para que minta e nem filho do homem que se arrependa, aquele que começou a boa obra, certamente Ele a completará, aleluia, Ele cumpre a palavra que saiu da boca, Ele mesmo disse a Jeremias, vistes bem, entendestes bem, compreendestes bem, Jeremias, eu velo por minha palavra para a cumprir, por isso que está escrito em 1 João 5,14, essa é a certeza que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, já temos alcançado aquilo que lhe pedimos, por isso que está escrito em Marcos 11, se nós confessarmos com a nossa boca, e crermos no coração, assim será, aquilo que nós oramos, crendo que recebemos, já o temos, aleluia, não porque existe esforço em mim, há um Deus que revelou a sua vontade, e a minha ação está fundamentada nisso. Isso é fé. A fé não se baseia em mim, a fé não se baseia na minha força, na minha capacidade, a fé se baseia naquilo que Deus prometeu, que faria, que daria. Aleluia. Isso é fé, ela substancia. Ela substancia. Pastor, mas e se não acontecer? Vai ter fé. Você percebe que esse se já mostra que a sua geladeira não está funcionando bem. E que o fogão a chama do teu fogão não está esquentando bem. Porque você nunca duvidou que o fogo do seu fogão fosse ferver a água. E nunca duvidou que a sua geladeira fosse fazer gelo. Se a lei da física é tão forte para você, por que duvidar da lei da palavra de Deus? É uma questão de fé. Você está crendo na lei física. Qual o problema de crer em Deus? Ah, mas que Deus é abstrato. Não, Deus é abstrato para quem não conhece. Escute aqui, Deus é abstrato para quem não conhece, porque o segundo ponto desse texto diz que a fé leva-nos a crer na existência de Deus. Não, você não está entendendo, a fé leva-nos a crer na existência de Deus. Tem uns dois que creem em Deus, vou tentar de novo. A fé leva-nos a crer na existência de Deus. Glória,
Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. Eu creio em Deus. Se alguém perguntar para Marcelo Jamal, quem é o meu Deus é o meu Salvador, é o meu Redentor, o meu Deus, o nome dele é Jesus Cristo, aquele que nasceu em carne, viveu sem pecado, morreu injustamente para me perdoar e me resgatar da minha vida pecaminosa, mas ressuscitou e está sentado à direita do Pai, acima de principados e potestades. Esse é o meu Jesus, aleluia, aquele que pode fazer infinitamente mais, abundantemente além do que eu posso pensar ou imaginar, aquele que chama da inexistência o existente, aleluia, ele que faz que das trevas venha luz, da morte venha vida, da derrota venha vitória, ele pode todas as coisas. Eu não estou pregando um Deus abstrato, eu estou pregando um Deus vivo e poderoso, ele é assim para mim, mas eu não criei esse Deus, as Escrituras me revelaram, a minha experiência pessoal demonstrou quanto isso é verdade. Aleluia. Quem dizem os homens que eu sou? Quem é Jesus para você? O que tua fé diz que Jesus é para você? O que você pensa sobre ele? Aleluia. Uma vez eu fui indagado por que eu vivia tão intensamente a vida. Assim, eu tenho tudo para viver intensamente a vida. Por quê? Porque eu já sou vitorioso. Você vai, como você é vitorioso? A situação que você está, presta atenção. Essa situação não afeta a minha condição. A minha verdadeira condição é que eu sou salvo, eu já tenho um novo nome lá no céu, eu já tenho uma casa onde eu vou morar eternamente. Aleluia, essa é a minha condição, aleluia. Alguém está comigo aqui ou não? E a Bíblia fala sobre essa alegria da salvação. Então eu cultivo essa alegria da salvação. A Bíblia fala sobre uma fé que vence o mundo. Ou seja, nada nesse mundo pode se comparar à alegria que eu tenho de estar salvo. Aleluia. Nada pode me dar mais esperança do que esperar por aquele grande dia, onde eu vou ouvir a trombeta soar e os mortos ressuscitarão, e eu que estiver vivo serei transformado num piscar de olhos, e juntos vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Meu irmão, quem tem essa convicção, quem tem essa certeza, não são as coisas passageiras desta vida que vão abalar a alegria, não são as coisas pequenas desse mundo que vão tirar de você esse presente gostoso que nos foi dado por essa eterna e poderosa salvação. Tudo é uma questão de quem é Deus para você. Quando eu falo que Ele é meu Salvador, a salvação é real. Quando eu falo que Ele é o meu provedor, Ele provê-me em todas as minhas necessidades. Quando eu falo que Ele é a alegria, Ele é a fonte da minha alegria. Quando eu falo que Ele é a minha paz não é conforme o mundo pode dar, mas é uma paz eterna que não depende de circunstâncias. Pastor, você é do outro mundo? Sim, você descobriu. Eu não sou mais um cidadão terráqueo, a Bíblia fala que eu sou um cidadão celestial, porque no dia que eu converti, eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e eu estou assentado com Ele lá, acima de principados e potestades, e eu governo com Ele, que tem um nome acima de todo o nome. Esse é o meu Deus. Aleluia. Oh glória, pastor, mas você está negando a realidade da vida? Não, ainda que esse corpo mortal se desfaça, se despedace, no meu homem interior eu sou renovado a cada dia. Aleluia, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Sabe uma das coisas que essa pandemia veio revelar para os crentes? Eu não vou dizer para o mundo, porque o mundo está procurando a igreja mais do que nunca. Mas para os crentes, de que de verdade mesmo, a nossa fonte de prazer e de satisfação não era Deus. A nossa fonte de prazer era o que Deus podia nos dar no mundo.
como o Covid, a pandemia, não pôde nos dar muitas coisas, a gente entrou numa crise de fé. Ei, quem é teu Deus para você? A fé traz essa substância da realidade de Deus. Você não está servindo abstratamente um Deus abstrato. Você está convicto na existência desse Deus criador dos céus e da terra, desse Deus que conhece o começo e o fim, o Deus que nunca é pego de surpresa na história, o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e andam segundo o seu propósito. Aleluia. Você quer mais algum motivo de dar um glória a Deus aqui essa noite? Aleluia. Esse Deus que pode infinitamente mais. Aleluia. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quando você se aproxima de Deus, aleluia, você tem que crer que Ele existe. Um dia me perguntaram, disse assim, pastor, mas a sua fé, ela traz toda a explicação sobre a vida? Eu falei, não, eu não tenho explicação para tudo. Mas então, pastor, você está incoerente. Eu falei, não, eu não preciso de explicação para tudo sobre a vida. Eu preciso só conhecer aquele que tem explicação para tudo, basta. E eu descanso porque todas as coisas cooperam para o bem. Você descansa em Deus? 2 descansa, 3 com a vez. Vamos lá, você descansa em Deus? Descansa mesmo? Então você pode olhar uma situação talvez de injustiça, você pode olhar talvez uma situação de sofrimento, você pode olhar talvez uma situação causada por terceiros, que você não tem nada a ver com aquilo, mas está sofrendo, e você olhar para aquilo e falar assim, Deus vai fazer deste limão uma limonada, Deus vai fazer dessa situação algo bom, que vai glorificar o nome dEle na minha vida. Você consegue descansar, ou você entra na crise, de, mas será que Deus existe? Será que Deus está comigo? Será onde que Deus está? Ei, e a fé diz que Deus não tem sombra de variação, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há alguém que ama a Deus aqui? Oh, glória, aleluia, alguém que ama a Deus aqui? Deus de alguma forma vai usar essa situação de injustiça, de alguma forma vai usar essa situação de sofrimento, de alguma forma Ele vai usar essa maldade que fizeram contra você para o bem. Creia nisso. Eu não sei quando vai ser a viravolta, eu não sei quando que Ele vai mudar esse cenário, mas Ele vai. Descansa. Descansa. A fé descansa. Pastor, como eu sei que eu estou perdendo a fé? Quando você começa a entrar em ansiedade. Acho que eu peguei um monte de gente aqui, né? Vixe Maria, aí lascou esse negócio. Mas até a Virgem Maria tive muita fé. Ela falou, faça em mim conforme a sua vontade, Senhor. Então nós precisamos entender isso. O que é a ansiedade? A ansiedade é que você está perdendo o controle e você não está conseguindo encontrar a resposta. Mas a fé, ela não mantém o controle, ela entrega o controle para aquele que pode todas as coisas. E pronto. E pronto. Pastor, mas isso é fé? Isso que é fé. Esse jogging seu de ficar tentando coordenar o universo, isso é coisa de filme, o clique, lembra do clique? Não é coisa para crente, irmão. Já tem um Senhor do universo, já tem um autor da história, e essa história não está desgovernada, Deus não está ausente, Ele tem o controle de todas as coisas. Descanse. Descanse, o autor da sua história continua sentado no trono e Ele não está com as suas mãos encolhidas e nem com seus olhos fechados e nem desfavoreceu você. Todas as coisas cooperam para o bem. Isso não significa que Ele criou aquilo, não significa que Ele aprovou aquilo outro, mas Deus, Ele consegue tirar você da cinza e te encher de beleza. Esse é o Deus. Qual que é o problema da filosofia? A filosofia joga para dentro do nosso coração dúvidas.
E quanto mais você estuda filosofia, mais dúvida você tem. E quanto mais você estuda as incertezas da filosofia, mais incertezas você tem. E quanto mais você estuda as questões da filosofia, mais questões você tem. E você vai sendo jogado por um buraco sem fim. Agora, qual é a questão da fé? A fé traz sentido. Aleluia! A fé traz sentido até para o sofrimento, a fé traz sentido até para a dor, a fé traz sentido até para a perda, a fé traz sentido até para coisas que nós não planejamos e não gostaríamos de ter vivido, mas nós cremos que Deus é bom, e nós cremos que Ele de alguma forma glorificará o seu nome. Há um texto interessante na Bíblia, como nós conhecemos a história inteira, a gente não consegue se colocar na ótica dos personagens, mas vamos lá. A Bíblia fala de um rei que disse que ia fazer uma estátua, e quem não adorasse a estátua, ia ser jogado na chama. Aí tocou a trombeta, pá, parará, pá, pá. Todo mundo se dobrou, e os três ficaram lá, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram lá, sem se dobrar. Aí o rei falou, por que vocês não se dobraram? Não vamos nos dobrar. Não, se vocês não se dobrarem, eu vou acender a fornalha 7 vezes mais. Tá ok. Vai se pondo no lugar desses personagens, sem olhar o fim da história. A fé que eles tinham, parece que só estava piorando o cenário. Alguém se viu aqui na situação. Alguém teve uma revelação profunda da sua existência, o seu momento está vivendo agora. Cara, pensa na cabeça do camarada ali. Camarada, a gente honrou Deus, mas parece que Deus não está honrando. E honrou Deus, e agora a fornalha vai ser 7 vezes mais acesa. Alguém já entrou numa batalha aqui que parece que ela piora quando você entra? Não era melhor a caixa de marimbondo lá no cantinho da casa? Por que você foi tentar arrancar ela de lá? Alguém entendeu o que eu estou falando aqui? Então, às vezes a cabeça do ser humano que não tem uma fé sólida em Deus começa a pensar assim. Aí o rei fala assim, e eu quero ver se esse seu Deus vai te libertar. Aqui que eu gosto. Os caras chegaram assim, ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente entendeu o seguinte, que a nossa fé nos levou para a morte, vamos morrer bem. Pelo menos eles vão morrer bem. Se a nossa fé nos trouxe até a morte, não vamos permitir que a morte leve a nossa salvação. Eu estou aqui contextualizando. Então eles vão morrer bem. Eles cruzam o braço assim para diante do rei assim, e falam assim, olha, se o nosso Deus vai libertar a gente ou não vai libertar, não é problema nosso. O nosso problema é que a gente vai andar em fé. E a fé diz que eu não devo adorar outras imagens, eu não devo me dobrar a elas, e eu não devo prestar cultos a ela. Eu vou até onde eu posso, o resto é Deus, Deus que faz. Se eu vou morrer ou não vou morrer, é problema dele. Alguém está comigo aqui ou não? O nosso grande problema de crise da existência de Deus, se Ele está conosco ou não está conosco, é que a gente fica tentando tirar Deus do trono e colocar a gente lá. A fé não mexe com a soberania de Deus, meu amado. A fé não tira Deus da sua posição de deidade, de governo, de soberana. Você tem que descansar. Mas quando eles foram jogados lá dentro, um quarto homem foi lá. E o mais gostoso dessa história é que nem cheiro de fumaça aqueles caras ficaram, o texto diz. Nem um fio de cabelo deles pegou fogo. Você pode entender a quem você está servindo? Aleluia. Você não está servindo o pau, a pedra. Você não está servindo uma invenção humana. Você está servindo o Criador do universo, aquele que pode infinitamente mais, abundantemente além do que você pode imaginar. Você pode aplaudir ao Senhor aqui essa noite. Pode dar um brado de vitória, como quem diz, eu creio no que estou ouvindo, aleluia! Outra forma que agrada a Deus não é apenas nós nos expormos à palavra e encher o nosso coração, não simplesmente deixar que essa palavra mostre quem Deus é e agir à altura. O texto também fala a respeito das expectativas. Você sabe que eu descobri, convivendo com muito crente que crê em Deus, que a gente tem muito crente incrédulo dentro da igreja? Pastor, o que é isso? Sim, nós temos muitos crentes incrédulos. Eu vou te falar, o que é o crente incrédulo? Vamos ler de novo o texto lá. Preste bem atenção. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E o terceiro ponto, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é o premiador daquele que o busca.
ele beneficia aquele que o busca. A minha questão aqui é, por que que nós andamos com Deus sem expectativas? Esses dias eu estava conversando com um irmão, e ele disse para mim, não, que esse negócio da teologia, da prosperidade, que fica dizendo que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai dar para a gente isso, que Deus vai dar para a gente aquilo, isso é um absurdo. Falei, de onde você tirou isso? Mas não é um absurdo. Eu falei assim, de onde você tirou isso? A gente vai criando ideias de Deus, onde o próprio Deus não formatou essas ideias a respeito dele mesmo. Não é errado você ter expectativas em Deus. Você vai ter expectativa onde? No seu patrão? Você vai ter expectativa onde? Do Satanás? Você vai ter expectativa do governo? Você tem que ter expectativa em Deus. Assim como o servo está olhando para as mãos do seu Senhor, e a serva para as mãos da Senhora, nossos olhos estão postos em Deus. 1 Coríntios 9 diz, quem é que planta uma vinha e não quer beber do seu suco? Quem é que cuida de um gado e não quer beber do seu leite? Quem é que planta alguma coisa e não quer ver o crescimento? Irmãos, não existe nada de errado em ter expectativa em Deus. O problema é que a gente só tem expectativa na mão, não, é relacionamento. Se eu tenho um relacionamento com Deus, numa fé genuína, na fé do tipo de Deus, e essa fé que eu tenho, ela me leva a agradar a Deus, então não tem nada de errado que neste relacionamento eu tenha expectativas. Ah, pastor, eu não sou interesseiro. Mentiroso, mentiroso e mentiroso. Pastor, você está me chamando de mentiroso? Sim, sou mentiroso. Ah, pastor, se você falasse diretamente para mim, estou falando para você. Mentiroso. Não existe ser humano que não tenha interesses. E aliás, eu vou te dizer, desconfie de quem se aproxima de você dizendo que não tem interesse nenhum. Porque ele está escondendo uma coisa maligna ali atrás. Porque quem tem interesses bons revela. Ah, pastor, eu não tenho interesse nenhum. Tem sim. Você quer ir para o inferno ou para o céu? Quem quer ir para o céu? Diga amém. Por isso você aceitou Jesus, ô criatura. Ah, eu aceitei por amor. Amor. Você aceitou também que você tem medo de virar um churrasquinho. Fala sério. Você quer ir para o inferno? Quem quer ir para o inferno? Diga amém. Cuidado aí. Ninguém quer ir para o inferno. Eu já fiz essa brincadeira, vou dizer novamente, vamos supor uma coisa impossível de imaginar, e de fato não existe a possibilidade que eu vou dizer, então eu posso brincar com facilidade, mas vamos supor que aqui no capítulo 10, no versículo 10, do livro do São Marcelo, tivesse escrito, só Buda é o caminho, a verdade e a vida. Vamos supor, se tivesse na Bíblia, você ia aceitar quem? Você não tem coragem de falar, lógico que é Buda. A tua fé fala que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, porque as Escrituras dizem aqui, e você crê nas Escrituras. Isso é o interesse. Ah, pastor, eu não tenho interesse. Lógico que tem, rapaz. Para de mentir para você mesmo. Quantos trabalham aqui? Diga amém. Você não tem interesse nenhum de receber no final do mês? Ah, não, né? Tem gente que já no primeiro dia já quer receber do final dos 30 dias. E tão interessado que ele está. Agora, quem aqui trabalha só pelo salário? Não, a gente trabalha também para ver a coisa realizada, a alegria de realizar o que você faz com as suas mãos. Todo mundo tem interesse. Quem é que casa aqui só por amor e não quer uma noite pentecostal? Não tem interesse? Lógico que tem, rapaz. E com esse romantismo só mascara a sua intenção. Alguém entendeu aqui? Então são coisas que a gente vai trazendo para a fé que só prejudica a gente. É isso que eu estou querendo dizer, na coisa mais simples. Eu poderia usar essa mensagem de forma teológica, de forma bonita, mas eu quero usar da forma mais simples. Você não precisa ter medo de ter expectativas em Deus. Aleluia, o nome dele é Jeová Jireh, o Deus de toda a prosperidade. Glória a Deus. Amém? Você está comigo aqui ou não? Ele vai te prosperar, você tem que crer. A Bíblia fala que ele é Jeová Rafa, o Deus da cura, então ele vai te curar. A Bíblia fala que ele é o Deus da nossa proteção, então vai proteger. Todo o nome de Deus revela uma ação favorável dele em relação a nós.
Todo o nome de Deus revela o caráter de Deus, revela uma ação de Deus favorável a nós. Ele é Jeová Shalom, Deus que é a nossa paz. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que você vai a Jesus? Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, e eu descobri que não há outro que pode fazer o que você pode fazer por mim. Senhor, toma o meu jugo, toma o meu fardo, e me dá o teu, Senhor. Eu quero trocar interesse. Interesses não são propriamente ruins. O que é ruim é o interesse maligno, mas o interesse bom é saudável. Quem não tem interesse na vida está doente. Está doente. Ah, Deus, pastor, eu não preciso de Deus. Então você está precisando, está com expectativa de coisas muito pequenas na vida. Eu preciso de Deus para as minhas expectativas, porque eu preciso de coisa além, abundantemente além da minha capacidade mental, dos meus esforços humanos, da minha inteligência. Eu preciso que Deus intervenha de forma sobrenatural para a expectativa que eu tenho na vida. Aleluia! Eu preciso de Deus no meu levantar, eu preciso de Deus no meu dormir, eu preciso de Deus para realizar aquilo que de fato eu não posso realizar, e mesmo no que eu posso realizar, para que Ele me ajude, para que eu faça bem. Qual que é o problema de você ter expectativas em Deus? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é. Tudo na vida é fruto de um sonho. Tudo na vida é fruto de uma vontade, de um desejo. Agora, se você levanta de manhã, sem expectativa nenhuma com Deus. Eu procuro toda manhã, quando eu levanto, uau! Deus, hoje, aleluia, eu já estou vendo um milagre. Que milagre você vê, pastor, toda manhã? Aquela manhã não existia, Deus fez ele existir. Cada dia que você levanta, ele não existia, Deus fez existir. É um novo dia. Então você já acorda dentro de um milagre, aleluia. Dentro desse milagre, Deus, eu quero ver o que eu nunca vi, eu quero experimentar o que eu não experimentei, eu quero entender o que eu nunca entendi. Eu acordo todo dia com uma expectativa. Pastor, mas como isso? A Bíblia diz que quando eu entrar na cidade, o que vai acontecer? As bênçãos me seguirão. Quando eu sair da cidade, elas também correrão atrás de mim. Quando eu for no campo, elas também estarão atrás de mim. Onde eu colocar as minhas mãos, o que eu empreender, eu vou ser bem sucedido. Isso é expectativa, meu irmão. Isso é expectativa. Mas, pastor, Jesus também teve expectativa. Hebreus capítulo 12 diz: e ele suportou a ignominia por causa da proposta. A proposta era de salvação da raça humana, por isso ele sofreu o que sofreu pela proposta. Eu vou te fazer uma pergunta: você tem que acordar como se fosse um imã de manhã pela fé. Agora, cuidado que imã que você é. Que imã? Eu sou um imã que eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, hoje é o dia que eu vou ver o teu favor. Hoje é o dia que eu vou ver o teu milagre. Hoje é o dia que eu vou ver a sua intervenção. Hoje é o dia que eu vou ter um breakthrough. Hoje é o dia que eu vou ter uma conexão. Hoje é o dia que eu vou fechar um contrato. Hoje é o dia que eu vou ter uma palavra que eu nunca tive. Hoje é o dia que Deus fez. Eu vou me alegrar nele. Qual é a sua expectativa em Deus? Sabe qual que é o grande problema? Às vezes é a fé equivocada, porque a gente pensa assim: não, Deus é Deus, Ele faz o que quiser, é verdade. Mas o que Deus quer fazer, Ele já revelou na sua palavra. O que diz lá? Coríntios capítulo 1, versículo 20 e 21. Que todas as promessas de Deus têm nele o sim, como também nele o amém. Você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Descubra uma promessa. Ore em cima daquela promessa. Crie expectativa em cima daquela promessa. Profetize sobre aquela promessa. Chama a existência aquela promessa. Diga que Deus, segundo a sua palavra, vai honrar a sua palavra. Porque Ele emitiu a sua palavra. Palavra que não pode passar. Porque nem os céus passam e a terra, mas a palavra dEle não passará. Aleluia!
É impressionante como eu tenho visto pessoas sem expectativas, sem olhar para o futuro, com os olhos da fé e dizer, uau, os meus melhores dias estão por vir. Eu já vivi dias intensos, dias gloriosos, dias conquistadores, dias extraordinários, mas eles não poderão se comparar aos dias que eu vou viver, aleluia, às experiências que eu vou ter, ao que eu vou entender da parte de Deus. Qual é a sua expectativa quando você acorda? Ou você rasga então essa testa, rasga aqui, ó, rasga. Porque a Bíblia fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é o que está escrito aqui, ó. Não importa se você tem problemas com essa teologia, problema teu. Eu não tenho problema com o Jeová Rafa, eu não tenho problema com o Jeová Jirê, eu não tenho problema com Deus que pode fazer infinitamente mais, abundantemente além do que eu possa imaginar ou pensar. Eu não tenho problema que o Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades. Eu não tenho problema com o Jeová dos exércitos, aquele que batalha as minhas guerras, aleluia. Eu não tenho problema de crer que Deus tem os seus anjos, de dar ordem aos seus anjos ao meu respeito para segurarem minha mão para que eu não tropece em algum lugar, aleluia. Eu não tenho nenhuma dificuldade de crer que o meu Deus é o meu Pai, e que se eu pedir para Ele um pão, Ele não vai me dar uma pedra, e se eu lhe pedir um peixe, Ele não vai me dar uma serpente. Ele é o meu Pai, aleluia, glória a Deus, eu tenho expectativa nele, eu tenho convicção de que meu Deus, Ele há de fazer por mim o que um pai faria por seu filho. Ei, vem cá. Ah, pastor, eu vou terminar com 2 conceitos aqui. Mas e os exageros? Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim aqui, por favor, olhe para mim. E nunca mais esqueça, pelo amor de Jesus Cristo, nunca mais esqueça o que eu vou falar. Está olhando bem para mim? Olha aqui, queridos, você nunca dá uma resposta para as questões negativas das pessoas. Você tem que dar uma resposta para Deus. Não importa se as pessoas estão exagerando, não importa se as pessoas estão fazendo errado com o que é certo, não importa se as pessoas estão distorcendo a verdade, é problema delas, e eu vou dizer pela terceira vez, é problema delas. A minha questão é, se Deus diz que Ele é a minha paz, eu vou receber paz. Se Ele é a minha prosperidade, eu vou receber prosperidade. Se Ele é a minha cura, eu vou receber cura. Se Ele é a minha provisão, eu vou receber provisão. Se Ele é o guerreiro invicto, eu vou deixar Ele batalhar as minhas batalhas. Eu tenho esperança, eu tenho perspectivas, eu tenho sonhos que Deus, o meu Pai, pode realizar por mim, aleluia. 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 Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador. Agora, eu quero terminar dizendo. Lembra no início dessa mensagem que diz que fé é uma ação. A fé é uma ação. Vamos pegar aqui. Quando tem expectativas que Deus te prospera, diga amém. Mais uma vez, diga amém. Então tá bom, escute bem. O que é a fé? Não ouvi. Ação e obediência à palavra de Deus. Preste atenção. Se você crê que Deus faz o que disse que faria por sua palavra, você sempre tem que entender que a fé te leva a uma ação. Você crê que Deus vai te prosperar ou não? Você tem que plantar a semente do que você crê. A Bíblia diz assim, se você planta pouco, você colhe pouco. O problema nesse sentido é que a gente tem uma fé muito mística e não uma fé prática. Qual a semente do seu milagre que você está plantando? Quem crê na Bíblia aqui, diga amém. Vou te falar uma coisa. Isso vai te ajudar demais aqui. Quando, por exemplo, assim, está percebendo, poxa, todo lugar que eu vou, eu estou sendo desonrado, todo lugar que eu vou, as pessoas não me tratam com o devido valor que eu mereço. Quem já se sentiu assim? Não precisa falar não, só pensa. O problema não está nas pessoas, porque a lei da fé diz assim, faça pelos outros o que você quer que seja feito por você. O problema não está nos outros, você plantou
coisas erradas, está colhendo. Você tem que sempre plantar uma semente do milagre. A fé é uma ação. Você não pode esperar que Deus vai te prosperar financeiramente, se você não está plantando a semente da obediência, como dízimos, como ofertas, como generosidade. Você não pode querer colher honra quando você planta desonra. Você não pode querer ter uma vida alegre se os seus pensamentos são só de tristeza. Você não pode querer uma vida vitoriosa se os pensamentos são só de derrota. Qual a semente do seu milagre? Quando eu falo sobre expectativas, não é ficar lá com a boca cheia de dentes esperando a bênção chegar, não, meu amigo. Eu estou falando para você crer em Deus e plantar a semente que a fé em Deus e o Deus que honra a fé vai fazer ela germinar. Muitas pessoas erram nessa caminhada do Deus galardoador, que acham que Deus vai fazer sem que a obediência, aqui não é só a apropriação à fé, mas a ação de obediência, plante a semente. Quem quer ser salvo, diga amém. Você plantou a semente, crê em Jesus Cristo. Você não creu em Jesus Cristo? Você não crê que Ele morreu há 2000 anos atrás e o preço do sangue foi suficiente para te perdoar os seus pecados? Quanto crê nisso? Diga amém. Essa é a semente da certeza da sua salvação. A relação entre o homem e Deus, a relação entre Deus e um homem, é uma relação de obediência. É uma relação em que você, honrando a Deus, toma ação, e Deus honra a ação, porque foi feita em nome dEle. Existe muita incoerência na expectativa da fé. Muita incoerência. Porque nós esperamos por aquilo que as nossas atitudes mostram incredulidade e não fé. Ai, pastor, eu creio que Deus é minha paz, eu creio que Deus é minha alegria. Deixa eu te plantar uma semente. Quem quer plantar a semente da alegria aqui? Diga amém. Olha só o que a Bíblia diz, até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Você consegue dar risada quando você está triste? Semente? Está triste. Um dia chegaram para mim, pastor, você está rindo, o que você está rindo? Porque eu estou triste demais. Aleluia, o que eu estou plantando a semente? Aleluia, até a tristeza salta da alegria. Pastor, o que você está rindo? Estou numa guerra violenta. Por que você está rindo? Porque eu já estou vendo a minha vitória lá na frente, já estou rindo dos meus inimigos, glória a Deus. Alguém está comigo aqui ou não? A fé, ela olha em outra perspectiva. Aleluia, aleluia. Você quer ver, por exemplo, a fé e a gratidão? Você agradece por uma coisa que você recebeu ou por uma coisa que você não recebeu? Você recebeu. Então, quando a Bíblia fala assim, que você tem que velar na oração com ações de graças, o que significa? Que você já está agradecendo a Deus, porque você já tem aquilo que você está esperando. Ó, mistério, hein? Me deve um churrasco por essa revelação. Eu já tenho, repita comigo, eu já tenho. Aqui. Eu já tenho. Vai, irmão, mais forte. Eu já tenho. Aquilo que eu estou esperando. Aquilo que eu estou esperando. Se eu já tenho. Se eu já tenho. Aquilo que meus olhos não veem. Aquilo que meus olhos não veem. As minhas mãos não apalpam. As minhas mãos não apalpam. Mas se eu já tenho. Mas se eu já tenho. Aquilo que eu estou esperando. Aquilo que eu estou esperando. Eu velo. Eu velo. Eu espero. Eu espero. Com ações de graça. Com ações de graça. Aleluia. Isso é a semente. Agora você quer ver o incrédulo? Ei, eu não vejo nada, Deus está longe de mim, Deus me abandonou, ai, Deus não olha para mim. Aí o irmão lá, é igual o Instagram do culto, quando você olha o cara feliz no Instagram, você fica triste aqui, não é verdade? O espírito de inveja manifesta logo, né? Aí você vê o irmão lá recebendo, aí outra irmã recebendo, a família recebendo, você está vendo? Eu estou no fim da fila, e essa fila é tão longa. Isso mostra o quê? O contrário. Velando com ações de graça. Deus, você é bom. Aleluia, sua palavra diz que eu já tenho aquilo que o Senhor prometeu, que disse que me daria, é meu. Eu estou velando com ações de graças. Eu estou velando com ações de graças. Eu estou velando com ações de graça. Mas tem muita gente que ao invés de velar por ações de graça, que é a semente da fé, ele faz igual aqueles 10 espias. Eles têm um relatório certo. Era terra de gigante, é verdade. Mas eles têm a interpretação errada. Quando você for olhar a situação, plante uma semente de milagre. Quando você olhar para o seu marido é um bêbado, seu marido é um drogado, seu marido é um vagabundo que não trabalha, fica ali nas suas costas. Em vez de mandar ele embora de uma vez,
Comece a orar por ele. Comece a chamar à existência o melhor daquele homem para fora. Aleluia. Aleluia. Eu olho para você e pela fé, você é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Pela fé, você é um homem que o mundo ainda não conheceu, mas vai conhecer esse homem de amor, de respeito, de paz, o seu filho, a sua esposa, os seus amigos. Olha para o seu trabalho, expectativa, quando você acordar de manhã, o melhor contrato vai ser meu. Aleluia. Está vendo? Vocês não creem. Fica com o pior mesmo, fica aquele que você só trabalha e não fica com dinheiro. Deixa o dinheiro para os outros. Ah, pastor, esse negócio de dinheiro não é para a igreja. Não, lógico que é para a igreja. Aqui a gente não é anjo que fica comendo nuvem não, irmão. A gente precisa de dinheiro para fazer as coisas de Deus. Você precisa prosperar. Você precisa se enriquecer. Você precisa avançar para que a igreja avance financeiramente. Você tem que ter expectativa no seu trabalho. Olhe para o lado e diga assim, irmão, você vai prosperar. Você vai prosperar. Aleluia. Olha lá, você vai prosperar. Aleluia, diga, você vai prosperar quando você entrar na cidade. Olha para ele e fala, você vai prosperar quando você sair da cidade. Você vai prosperar no campo. As obras das suas mãos vão prosperar. O Deus a quem você serve vai te honrar. O Deus que te olha, Ele vai te honrar. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Pai. Ele quer que você avance na sua vida. Aleluia. Alguém está aqui, consegue crer nisso? Diga amém. Então diga bem forte, eu tenho expectativas em Deus. Mais forte, diga, eu tenho expectativas em Deus. Mais forte, diga, eu tenho expectativas em Deus. Aleluia.